O país que conseguiu nos últimos anos diminuir a pobreza ainda não tem o mesmo sucesso quando o assunto é violência. De acordo com um levantamento feito pelo Mapa da Violência, mortes matadas por armas de fogo, publicado em maio e que levou em conta dados de todo o ano de 2012, o Brasil está em 11º lugar, com pouco mais de 42 mil. Ou seja, temos mais mortes por armas de fogo do que países que vivem em guerra. Em 2012, houve um aumento que gerou uma taxa de 21,9 mortes a cada 100 mil habitantes, muito próxima da taxa de 22,2 mortes registradas 9 anos antes, em 2003, sendo que nesse intervalo ocorreu o Estatuto do Desarmamento, que, segundo o estudo, foi responsável por cerca de 160 mil vidas terem sido poupadas. Mas apesar disso, para o sociólogo Júlio Jacobo, que coordena o levantamento, somente o Estatuto não soluciona a questão. Vivimos una perigosa escalada de mortes por arma de fuego, pelo cual no es solo 11º lugar o que preocupa. Preocupa a quem está afetando, como que está afetando e a tendência crescente de mortes por arma de fogo. É um tipo de crime muito ligado ao você tem que decidir rápido, porque sua vida está em jogo em alguns cenários muito violentos, então você muitas vezes mata para não morrer. É um tipo de crime que acaba gerando um círculo vicioso de mortes e vinganças, etc., que se expande muito rápido territorialmente. Então é um problema complexo. Os homicídios, como qualquer fenômeno de violência, ele é sempre multifatorial. A questão do controle de armas, das armas relacionadas ao homicídio no Brasil, eles estão muito relacionados. Então, a média mundial é de 41% dos homicídios cometidos com arma de fogo, e no Brasil essa média é 70%. Então, controlar armas no Brasil é pré-requisito para a gente controlar homicídios. É por isso que, quando a gente aprovou o Estatuto do Desarmamento, a gente teve a primeira redução de homicídios em 10 anos e o Brasil conseguiu, pelo menos, estancar um crescimento. Então, o número de homicídios crescia a 7% ao ano e, com o Estatuto do Desarmamento, esse crescimento se estancou. Então, obviamente, a gente precisa aprofundar a política de controle de armas, mas aliar outros tipos de política para a gente conseguir reduzir definitivamente esse número de homicídios. Quais são essas reformas necessárias? Todo mundo sabe, reforma do Código Penal, que há uma impunidade enorme por la demora da justiça no julgamento, reforma do sistema penitenciário, que nosso sistema penitenciário é uma universidade do crime e da violência, reforma do nosso sistema de segurança pública, polícias que se enfrentam entre si, polícia que é militar, polícia que toma como alvo a população, como alvo de violência a população, a existência de milícias, a existência de grupos de extermínio, nas próprias instituições que deveriam zelar pela segurança da população, são aqueles que, muitas vezes, os primeiros que violam a própria constituição da instituição. O estudo ainda revela dados sobre quem são as principais vítimas das armas de fogo: os jovens, fato comum a todos os países que estão à frente neste ranking. São, em geral, jovens de 13, 14 anos a 26, 27 anos de idade, são negros, é decir, a incidência de homicídios entre os negros é 3 vezes proporcionalmente ao tamanho da população. Por cada branco que morrem 3 a 4 negros no Brasil. Você olhando homicídios no mundo, e mesmo questão de violência, os jovens geralmente estão mais envolvidos em situação de violência, eles se colocam mais em risco. Agora, a taxa no Brasil, essa sobre-representação dos jovens, ela é assustadora. Então, o que fica claro é que a gente não tem políticas públicas específicas, preventivas, que estão dando conta de evitar com que esses jovens se envolvam, matem e principalmente morram com arma de fogo. Comum que se tem, onde há muita violência notadamente juvenil. O que quer dizer isso para nós? É um claro indicador que a questão do jovem na sociedade moderna não foi resolvida, nem muito menos.